colocou, né, indicou, na verdade, alguns convidados para o evento lá, que geralmente não seriam convidados, porque o evento é muito focado na comunidade de tecnologia. Então, a gente convidou, indicou para serem convidados alguns clientes nossos, né, o Maurício, que é CDO da Arezzo, o Eduardo, que era CDO da Vivara, e para eles foi muito, muito impactante estar lá naquela comunidade, estar escutando o que estava sendo falado lá. Eles são convidados para tudo de tudo que tem de varejo no mundo, mas para tecnologia não. E a gente percebeu que a gente está nesse lugar muito único da CRM Bônus, de estar na intersecção entre tecnologia e varejo, e que a gente devia ocupar esse papel também, voltando para o Brasil, de tentar aproximar o varejo do que tem de mais novo em tecnologia, do que tem de mais novo em inovação. Então, a ideia com esse primeiro evento é a gente trazer cases de sucesso, né? E ver como é que vai ser o formato. Enfim, depois a gente conta com o feedback de todo mundo, né? A gente vai iterar bastante, provavelmente. Mas conversar sobre o que já está acontecendo, né? A gente está vendo um monte de palestra de o que pode acontecer, o que vai acontecer, beleza, mas o que já está acontecendo? Né? Quais são os cases e como que a galera está aplicando aqui na CRM Bônus, na Databricks, né? O Luiz vai contar um pouco da Meg. Então, eu estou muito animado para o evento, acho que vai ser muito legal. Vou fazer uma introdução rápida sobre a CRM Bônus para quem não conhece. Tá? Então, Lúcio, se você puder colocar a nossa apresentação. Enquanto ele sobe aí, eu quero aproveitar para agradecer nossos participantes painelistas aqui que vão apresentar. Clécio Felipe da Databricks, Fernando Ruitti, nosso VP de Tecnologia e Dados, e o Luiz, que é Founder e CEO da Meg. Obrigado pelo tempo, pela presença, enfim, por preparar um conteúdo legal para a gente. Tá? Obrigado, Flá. Valeu, Lúcio. Então, CRM Bônus, tá? A gente é uma empresa de tecnologia, a gente desenvolve tecnologia para ajudar outros negócios a crescerem de maneiras eficientes. Tá? A gente usa tecnologia, inteligência, dados para ajudar inicialmente o varejo, hoje a gente atende vários outros setores também a crescerem. A gente tem 3 soluções de produtos. O Giftback, que é o nosso produto original, uma solução de cashback white label para o varejo. Tá? Então, o nosso primeiro produto era um produto de fidelização, que começou para resolver uma dor da empresa da família do Alê, que é um dos nossos fundadores, nosso CEO. O Luiz trabalhava com ele já. Eles tinham um programa de fidelidade desde 2009, tá? Onde eles davam de cashback 15% do valor da compra para os clientes voltarem até 30 dias. Então, você comprava um vestido de R$1.000, você ganhava R$150 de cashback, já entrava bonitinho, integrado no sistema Links, no CPF da pessoa, para ela voltar em até 30 dias para comprar. O Ale entrou na empresa da família dele em 2018, 2016 ou 2017 como CEO, e ele foi olhar para os dados para ver o que estava acontecendo. Uma parte das lojas crescia todo ano, reloginho, 30%, outra parte não crescia, e quando ele foi investigar o que acontecia nas que cresciam, as clientes usavam o programa de fidelidade. Então, ele foi tentar entender o que ele tinha que fazer para que todas as lojas, as clientes usassem o programa de fidelidade. E depois de conversar com as gerentes e perceber que, na verdade, não tinha uma opinião geral de todo mundo do porquê que não funcionava, né? As pessoas meio que não sabiam, ele virou e falou, cara, cliente que não usa não sabe. Para mim é isso. A loja não está contando, a loja não está avisando. Existe um paralelo aqui entre as minhas melhores equipes de vendas e as clientes que usam, porque elas devem estar comunicando de uma forma melhor, devem estar anotando no caderninho delas lá quem que tem bônus para expirar e entrar e falar. E nesse momento ele falou, já sei, eu vou começar a pontuar as pessoas pelo telefone. Se eu pontuar as pessoas pelo telefone, eu consigo criar uma automação de SMS, enfim, para que as pessoas sempre sejam avisadas, e daí se todo mundo for avisado, né, eu tenho certeza que a gente vai crescer muito mais. Só que, ele falou, eu posso passar pelo mesmo problema. Se a vendedora não estiver treinada, se a caixa não estiver treinada para pedir o telefone e pontuar, né, a cliente não vai ficar sabendo mesmo assim. Então, ele mudou o processo, colocou um treinamento que no caixa das lojas as pessoas perguntam, você quer 172,80 de bônus para a sua próxima compra? Quero. Então, me dá seu telefone. Só que um dos maiores problemas que tem no varejo é que as pessoas mentem o telefone na hora de dar o cadastro porque não querem ser incomodadas. Então, ele inseriu um negócio que foi muito inovador, enfim, é uma besteira, mas fez toda a diferença, que foi colocar uma validação por PIN.
Então, quando você dá o seu telefone no caixa, a gente dispara um PIN para você validar que você é você. Então, além de garantir que o telefone está correto, a gente também tem no escritório agora um indicador de engajamento sobre a campanha, porque se você consegue saber se teve 20 pedidos no dia numa loja, se saíram 3 PINs, 17 pessoas não foram avisadas. Aí você consegue chamar aquela gerente e falar, olha, você precisa subir o nível de engajamento da sua loja para todo mundo poder saber, enfim. Implementou esse produto, super simples, não mudou a campanha, não mudou nada, ele só implementou isso. E era uma rede de quase 60 lojas, em 3 meses a rede inteira estava vendendo 30% a mais, que era um valor considerável. Tá? Resolveram abrir isso para o mercado, que era um produto interno, abriram isso acho que no início de 2018, para outros clientes. Né? E no final de 2018, a CRM Bônus já era uma empresa mais lucrativa do que a TVZ, que era a marca da família de 35 anos, enfim, foi de fato um sucesso absurdo. Né? E de 2018 até 2021 a gente cresceu muito de forma orgânica. Em 2021 a gente tinha mais de 1.000 clientes já, passava de 10 mil pontos de venda usando a solução. A empresa recebeu um aporte grande do SoftBank do Riverwood, de 280 milhões de reais, e fomos provocados a como é que a gente faz para crescer mais, atender mais pessoas. A história agora não é lucratividade e dividendo necessariamente, né? Não precisa abrir mão do lucro, mas não é para focar no lucro, é para focar em crescer. Né? E nesse momento a gente começou a se provocar sobre o que mais a gente poderia fazer. Então a gente já sabia que a gente ajudava muito o varejo a fidelizar. Só que o varejo tem outro problema, que é adquirir novos clientes. Né? E hoje em dia a gente está nas mãos de Google e Meta, enfim. Se você é do varejista e você precisa trazer cliente novo, ou você gasta uma fortuna em anúncio, ou você abre uma loja física, que também é um baita investimento. Né? Então, como que eu posso ajudar o varejo a adquirir novos clientes? E, ao mesmo tempo, como é que eu faço para atender outros segmentos que não são só o varejo? Né? Porque nessa época, como entrou grana e os fundos falaram, não vai distribuir dividendo, a gente começou a investir muito em marketing. Aí começou a ir no Domingão com o Hulk, no Pânico e tal, e falava, eu vou aumentar suas vendas de 10% a 20%, ou você não vai pagar nada. E aí começou a ligar um monte de gente que não era varejista. Ligou aqui a Smart Fit e falou, eu quero que vocês me ajudem a crescer aí. Você prometeu no Domingão. Você vende uma assinatura, como é que eu vou dar cashback para assinatura? A pessoa vai comprar 2 assinaturas de academia? Né? Não, peraí, deixa eu pensar. Se a Smart Fit quer que eu a atenda, eu vou dar um jeito de atender. Né? E o Vale Bônus, que é a nossa segunda avenida, surgiu dessa provocação da Smart Fit. E a gente montou um programa de Memory Get Memory para a Smart Fit, onde alunos da Smart Fit convidavam amigos para fazer 30 dias de graça. E por fazer isso, ambos ganhavam R$100 de bônus na Adidas. O Ale ligou na Adidas e falou, Adidas, você topa dar R$100 de gift back, só que em vez do gatilho para a pessoa ganhar, se ela ter comprado na tua loja, é um aluno da Smart Fit que indicou outro? A Adidas falou, lógico. Isso provavelmente vai me trazer um monte de cliente novo que tem tudo a ver com o meu público, que malha, que faz academia e tal. E a gente fez essa campanha e foi um sucesso para as duas. A Smart Fit teve um monte de indicação nova, os clientes ficaram super felizes que ganharam um bônus para usar na Adidas, e a Adidas vendeu horrores durante as semanas de campanha, trouxe um monte de cliente novo, investiu muito menos do que investe em Google, em Meta, para fazer isso. Só que isso era um projeto, não era um produto, não era escalável. Né? Não dava para todo mês achar um para Smart Fit, um para Adidas e colocando. Então a gente criou o Vale Bônus. O Vale Bônus é um aplicativo, onde por fazer algo na empresa A, por exemplo, indicar um amigo na Smart Fit, você ganha um Vale Bônus, e daí você escolhe no aplicativo milhares de marcas, restaurantes, experiências, onde você troca o seu Vale Bônus por um bônus, e aí vai funcionar igual o giftback. Você chega lá na loja e usa o crédito para fazer a sua próxima compra. Então, hoje a gente está atendendo a Vivo, o Safra Pay, a XP, o PicPay, que colocam atividades de engajamento para os seus clientes. Né? Por exemplo, da Vivo paga a sua conta em dia sem ser no boleto. Qualquer outro meio de pagamento, você vai ganhar 100% de cashback em Vale Bônus. Para eles, está mexendo esse ponteiro, muito melhor para eles não receber no boleto, que é caro e tem atraso e inadimplência. Né? E para o cliente, ele fala, eu estou ganhando R$250 aqui por um negócio que eu já tinha que fazer, minha obrigação pagar minha conta. Né? Então, todo mundo sai feliz, e os varejistas também, porque estão lá no aplicativo recebendo base de clientes da Vivo, que está dando Vale Bônus todo mês para dezenas de milhares de pessoas, de milhões de pessoas. Tá? Por último, nossa terceira avenida, o CRM Ads. Tá? CRM Ads surgiu de uma provocação do John, que é CEO da Azul, porque depois que a gente tinha o giftback e o Vale Bônus, a gente falou, agora a gente consegue, qualquer empresa do mundo que trouxer um problema para a gente consegue resolver. Né? Só que o John trouxe um que a gente não conseguia. Ele falou, eu queria muito monetizar minha base, minha audiência, meus passageiros, só que de uma forma que fosse boa para eles. Não quero vender anúncio, fazer spam. O que vocês podem me oferecer que é bom para o meu passageiro, para o meu cliente, mas que eu ganho dinheiro com isso? Né? E a gente montou um produto para ele, que é o Boas-Vindas Azul,
que quando as pessoas pousam já em 15 ou 20 aeroportos que a Azul atende, recebem um WhatsApp falando: bem-vindo a São Paulo, a Azul é a única companhia aérea que te dá um bônus para você usar na sua viagem, e quando você escolhe algum bônus que você quer usar, por exemplo, R$100 de bônus no Rubaiá, a Azul recebe um valor pelo lead que mandou para o Rubaiá. Você, ao aceitar o bônus, está dando um opt-in, o Rubaiá recebe o seu contato e pode te chamar para o WhatsApp ou te colocar na base, e a Azul é remunerada pelo Rubaiá, ou pela Localiza, ou por outros clientes aqui, que estão anunciando ali por WhatsApp. Tá? Então, o Luiz depois vai falar de coisas que eles estão fazendo por WhatsApp, mas a gente está usando bastante o WhatsApp nas nossas soluções também. Tá? Então, quis dar uma introdução, mais ou menos, dos nossos produtos. Né? O resumo de tudo isso que eu estou falando é que a CRM Bônus está crescendo o que está crescendo, está prosperando o que está prosperando, porque a gente tem produtos que são baseados em 3 coisas. Né? Dados com qualidade, né? Campanhas inteligentes, usando esses dados, e integrações, né, para facilitar muito a experiência do usuário. Você não precisa de cupom, você não precisa de nada, é só chegar na loja e falar que você está lá. Né? Então, só que dados são a primeira coisa que você precisa para poder fazer qualquer coisa em IA, é uma base de dados de qualidade. Né? Então, essa besteirinha que é o PIN, e você quer um bônus de R$182 para a sua próxima compra, está ajudando 35 mil pontos de venda no varejo, 2 mil marcas a terem sua base de dados cada vez mais associada, precisa, limpa, e é o primeiro passo para conseguir fazer qualquer coisa em IA depois, é ter os dados. Né? Então, com isso, eu queria, de novo, agradecer a presença de vocês e passar a palavra para o Ruit, nosso VP de Tecnologia e Dados, que vai, depois dessa minha introdução aqui, explicar o que a gente está fazendo hoje já para embarcar IA nas nossas, enfim, soluções com dados. Valeu, Ruit. Obrigado, Arthur. Bem, bom dia a todos. Obrigado, é um prazer recebê-los aqui na nossa casa. Só para tirar uma dúvida, quem é de área técnica aqui? Não sei, só para a gente entender, tem muita gente de área técnica, ou demais de negócio, entendo eu. Bem, vamos lá. Exato, não, tem bastante técnico aqui, mas... Vamos lá. Acho que essa imagem aqui é uma imagem, acho que até um pouco comum, né? E basicamente o que ela quer dizer, né? Que na parte de cima, geralmente, é quando a gente tem aquele dash funcionando, quando a gente tem aquele dado certinho, aquele modelo ok. Mas a parte de baixo, onde tudo acontece, que é preparação de dados, junção desses dados, a qualidade, fazer todo o tratamento, modelagem para criar um modelo, identificar o que é o melhor que vai dar resultado, está tudo ali que muitas vezes a gente fala que é o famoso enterracano. Não fica visível isso para as pessoas, para os negócios. Né? Então, aqui, assim, a gente tem a importância da gente preparar. O Arthur falou muito bem da questão da qualidade de dados. Então, a gente tem alguns cuidados de ter ali uma plataforma que a gente consiga juntar esses dados, preparar esses dados, ter muito essa questão de qualidade para evitar que qualquer análise esteja enviesada e a gente, então, consiga ofertar esses produtos de dados. E aqui eu trouxe aqui alguns casos aqui de reativação, nossa jornada, análise de cesta e um bônus inteligente para apresentar para vocês, que são casos de uso que a gente tem hoje nas plataformas. E um ponto importante, acho que nada adianta a gente ter dados se a gente não tem um problema muito bem certo para ser resolvido. Então, não adianta eu ter uma plataforma, jogar todos os dados de todos os sistemas num lake, se eu não tenho quais são os problemas que eu quero resolver, quais métricas eu vou analisar para acompanhar, para garantir que aquilo tenha de fato sucesso. Então, o primeiro caso que a gente tem aqui é justamente uma reativação. Então, quando o cliente ali foi enviado um bônus para um cliente, esse cliente acabou não utilizando, a gente tem a possibilidade de gerar uma ação onde eu consigo recuperar esse cliente para que ele, então, use esse bônus novamente. Aqui a gente tem uma forma de entender, de fato, o perfil de comportamento desse usuário e, com base nesse entendimento, a gente consegue direcionar a ação específica para aquele grupo de clientes. Então, a gente consegue ter uma maior taxa de retorno. E quando a gente fez um teste, até com uma marca ali de cosméticos, a gente teve um resultado ali de 73% de melhora, tá, justamente conseguindo selecionar os clientes mais corretos ali para a gente conseguir ter um retorno melhor. Tá? Um outro caso também, a jornada previsível, é justamente a gente entender todo esse comportamento e começar a classificar o que tipo de cliente ele é.
E aqui a gente está falando muito mais de aplicar ali o famoso RFV, né, recência, frequência e valor, que a gente tem hoje padrão no mercado, mas é com outras técnicas de machine learning a gente conseguir entender e classificar exatamente o potencial desse cliente. Uma vez esse cliente classificado, eu consigo definir regras específicas de atuação para esse cliente. Então, qual que é a hora certa, a oferta certa, um produto determinado ali que eu posso ofertar para ele para ter ali uma maior conversão. Depois, um caso de análise de cesta, e aqui a gente tem duas coisas. Não só a análise do SKU, e quando a gente tem ali o uso do 360, que é uma nossa solução, a gente tem ali toda a parte de vendas, o item que foi comprado, tudo. A gente tem duas opções aqui, que é ver o SKU e também poder entender uma marca que o cliente compra em uma marca, ele tem propensão para comprar em outra. Então, por exemplo, um usuário que vai lá e compra na Aramis, ele está propenso a comprar na Vivara? Então, a gente consegue não só analisar qual o produto que ele poderia comprar semelhante àquele que ele comprou, mas também marcas relacionadas. Então, aqui foi um entendimento que nós fizemos para poder entender não só o produto, mas também as marcas que estão correlacionadas, porque um dos nossos produtos também é esse bônus B2B que a gente consegue trabalhar com duas marcas para poder fazer essa parceria entre elas e também fazer a geração e retorno, garantindo um sucesso dessa parceria entre elas. E por último, eu acho que aqui é um lançamento, nós estamos desenvolvendo e será liberado nos próximos meses, é a questão do bônus personalizado. Então hoje você geralmente coloca lá na tua campanha de bônus um valor, né, fixo da tua campanha, e aquele valor é para todos os clientes. Aqui agora a nossa proposta é colocar mais inteligência nisso. Então, como a gente faz? Agora, dependendo do teu cliente, então pensa um cliente possível ali que está dormindo ou é um possível churn, será que eu consigo reativar ele, trazer ele para a nossa base e voltar ele a ter um comportamento mais frequente? Então, eu tenho essa diferenciação de dar o valor de bônus dentro de uma limitação para que eu consiga chegar e que isso também acaba impactando e beneficiando a marca em questão de margem. Se aquele cliente é um cliente recorrente, tudo, eu não preciso, muitas vezes, dar sempre aquele mesmo padrão de desconto. Eu posso ir trabalhando com isso para continuar mantendo ele feliz na minha marca, mas sem ser um ofensor da minha margem. Tá? Isso está em desenvolvimento e será lançado nos próximos meses, então só um pré-lançamento aqui do que nós vamos colocar aqui no nosso produto do Giftback. Bem, acho que é isso. Nós temos o painel depois. Vou passar aqui para o Clécio e para o Felipe. E fico depois à disposição, caso vocês queiram tirar alguma dúvida. Obrigado, gente. Já foi. Beleza, perfeito. Filipão, vou começar aí depois. Bom, pessoal, bom dia. Meu nome é Felipe, sou diretor comercial da Databricks. Tenho incríveis 4 meses de empresa, né? Vim aí de uma jornada de 15 anos na Oracle e mais 5 na AWS. E, de verdade, estou aqui para falar um pouquinho para vocês do tamanho e do quanto eu fiquei surpreso desde que eu cheguei na Databricks, uma empresa especializada em dados, com mais de 120 pessoas na América Latina, entre vendedores, implementadores e field engineers. Impressionado com o tamanho do investimento que vem sendo feito na empresa e que a empresa vem tendo dentro do mercado da América Latina. E depois o Clécio vai passar, que já tem quase 35 anos de Databricks, vai poder passar um pouco mais de como funciona aqui os nossos ambientes. Então, assim, a Databricks ainda é uma empresa de capital fechado, mas uma empresa que vai chegar aí até o final do ano fiscal, que termina em fevereiro, perto dos seus 2 bi de receita. E lembrando que a gente só trabalha com dados. São mais de 10 mil clientes em todo o mundo. A gente já está trabalhando em todas as regiões, então, em cada continente tem uma Databricks e um time especializado em dados. É a maior empresa em termos de time e especialistas em dados do mundo. A gente recebeu aí, no ano passado, mais um investimento de mais de 4 bi dólares. Então, assim, quando eu falo que fiquei impressionado, mesmo vindo de outras empresas, é com
o tamanho e o investimento que a Databricks tem feito no mundo de dados. Então, vou passar a palavra para o Clécio aqui, que vai poder explicar melhor como funciona e como é esse mundo Databricks. Desculpa. Primeiro, queria agradecer a CRM Bônus e o Fernando pela oportunidade que deu para a gente de falar um pouco sobre inteligência artificial e reunir todo esse pessoal. Obrigado, viu, pessoal? Bom dia a todos. Meu nome é Clécio Silva. Quero agradecer também o convite aqui do time da CRM Bônus. Eu sou gerente do time de arquiteto de soluções lá na Databricks. E a ideia aqui, pessoal, é trazer um pouco para vocês da plataforma rapidamente. A gente tem um tempo limitado aqui, mas a ideia é só mostrar para vocês alguns clientes que a gente já tem trabalhado, o que a gente tem feito e o que é essa plataforma Databricks, né? O que é essa plataforma Databricks? Porque basicamente hoje a plataforma Databricks é uma plataforma de dados e inteligência artificial. Então a gente tem ajudado clientes e empresas a extrair valor dos seus dados e a gente basicamente entrega uma plataforma na nuvem, né? Então, que pode ser que você pode utilizar em qualquer um dos provedores de cloud e que pode te ajudar a extrair valor dos seus dados. Se a gente pensa no cenário aqui de jornada do cliente, né? A gente, enfim, esse fluxo aqui ele é muito conhecido, ele é não linear e complexo, como diz aqui o slide, mas se a gente pensa no contexto de jornada do cliente, em qualquer uma dessas etapas da jornada do cliente, a gente poderia se beneficiar do uso de dados e inteligência artificial. Se a gente olha aqui para casos de uso, né, desde a etapa ali de aquisição dos clientes, decisão de investimento que eu vou fazer em mídia para trazer mais cliente, quando eu estou falando de segmentação de clientes, quando eu estou falando do processo de onboarding do cliente, como que eu descubro os gargalos, né, o que eu poderia trazer de forma, como que eu poderia deixar mais eficiente esse processo de onboarding, conversão dos clientes, personalização, toda a parte de gerenciamento de churn também, como que eu vou manter esses clientes, né, pesquisa NPS, Customer Lifecycle, enfim, retenção. Em todas as fases ou as etapas dessa jornada, a gente poderia se beneficiar do uso de dados e inteligência artificial e uma plataforma como a Databricks poderia ajudar vocês a extrair valor, a fazer esses tipos de análise que poderia extrair valor ali a partir dos seus dados. E existe uma pesquisa, a PwC fez uma pesquisa com alguns CEOs e o que eles tinham na pauta da agenda deles ali para 2024, né? E 47% dos CEOs responderam que eles estão priorizando a transformação das suas plataformas de dados, porque eles sabem que para extrair valor desses dados, você tem que ter uma plataforma que te permita isso, né? 84% dos CEOs disseram que eles pretendem usar GenAI para apoiar algum modelo de negócio. E quando a gente olha para a Databricks é essa plataforma que permite que os times de dados e as áreas de negócio consigam extrair valor a partir dos seus dados, porque a gente vai desde permitir que você processe qualquer dado que você leve ali até o lake, seja num contexto de streaming, real-time ou batch, a gente consegue organizar esses dados no seu lake e a gente consegue permitir que as áreas de cientista de dados, os analistas de negócios consigam extrair valor e implementar aqui, né, uma série de cases e até ativar esse dado, voltar esse dado para alguma ferramenta, alguma aplicação de marketing ali na ponta, como a gente tem muitos clientes já fazendo isso hoje aqui no Brasil, tá? A gente é reconhecida já como líder, então se você pega ali os analistas, seja Forrester, Gartner, IDC, basicamente a nossa plataforma é reconhecida como líder em todos os quadrantes e waves. E o grande diferencial da plataforma é o seguinte, a gente tem uma plataforma unificada, então independente se você tem um engenheiro de dados, um cientista de dados, um analista de dados, ou você tem as áreas de negócio que precisam consumir, entender essas informações, todos esses pilares ali, ó, a gente chama de BI, Data Warehouse, AI, inteligência artificial, né? Trabalhar com dados batch, real-time e orquestrar todas essas informações, tudo isso está disponível dentro de uma única plataforma. Então, você não precisa ter diversos serviços, diversas ferramentas para trabalhar com esse tipo, para ter todas essas funcionalidades. Um grande aspecto da plataforma também é a capacidade de você governar tudo isso, porque o dado ele pode destravar tudo aquilo que a gente viu, ele pode trazer muito ganho, mas ele também pode ser um risco se você não governar ele da melhor forma.
Então, ele pode ser um risco para você por conta de tudo que a gente tem hoje em dia aí de LGPD e etc. Quais são os principais pontos aqui de ganhos, né? A gente sabe que existem muitas plataformas de dados no mercado. A gente tem um estudo que, no geral, quando os clientes migram para a plataforma Databricks, passam a utilizar Databricks, eles têm um ganho de redução de custo de infra que vai de 30% a 70%, dependendo da plataforma que ele está vindo. Um aumento de produtividade da equipe, porque você tem tudo unificado em uma única plataforma na ordem de 20% a 30%, e no final do dia isso representa em você entregar mais rápido os seus projetos e você gerar impacto para o negócio mais rápido, né? E é por isso que a gente tem uma série de tecnologias hoje aqui, que teoricamente são concorrentes nossos, que têm migrado, que os clientes que estão utilizando muitas vezes essas tecnologias, têm levado e têm migrado seus ambientes ali para utilizar a plataforma Databricks por conta desse ganho que a gente traz ali na ponta, tá? Bom, basicamente era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Se vocês tiverem qualquer dúvida com relação à plataforma Databricks, com relação aos cases e os nossos clientes, estou à disposição para conversar com vocês aí no final, tá? Valeu. Obrigado, Clécio. Obrigado, Felipe. Valeu, Databricks. Pessoal, eu quero fazer uma introdução aqui rápida da Meg e do Luiz, para quem não conhece, se é que você ainda não ouviu falar, porque, enfim, eles estão dominando as nossas redes, especialmente o LinkedIn. Eu não gosto nem de tentar definir, porque é difícil, né? Explicar exatamente o que é, mas você tem um assistente pessoal para fazer suas transações financeiras e bancárias dentro do WhatsApp, com inteligência artificial generativa, que faz Pix por áudio, que faz Pix com print, que te avisa de todos os boletos que tem no teu nome. Eu conheço o Luiz já há alguns anos, enfim, então estou usando o produto desde bem do início. E é impressionante, assim, para mim é um daqueles casos de um produto que aparece e ele te mostra como dá para fazer um negócio 10, 20, 50 vezes melhor do que o que você está usando no dia a dia. E quase todo ângulo que você tenta virar e falar assim, não, mas tem um buraco aqui, depois você vê que não tem, né? O meu primeiro foi segurança. Eu falei, vou ficar com o meu WhatsApp aqui e tal. Só que, cara, se eu tranco a conversa do WhatsApp, ele tem uma senha para fazer a transação, ele é mais seguro do que o meu app do banco, né? Então, estou usando muito o produto. Enfim, vou passar a palavra para ele contar um pouco mais para vocês. Mas é realmente um privilégio ter você aqui com a gente hoje. Obrigado, Luiz. Bom dia, pessoal. Não tem muito slide, não, tem um só. Tá. Tem dois, na verdade. Bom, isso aqui são algumas telas que vocês podem ver da Meg. A gente não tem app, então a gente decidiu fazer a empresa inteira em cima do WhatsApp. Então, a gente está fazendo a junção de 3 tecnologias, né, que são bem brasileiras, de certa forma. Primeiro, a gente está usando esse modelo de LLM. Então, isso não é muito brasileiro, isso a gente usa o que todo mundo usando. Mas a gente construiu em cima do Pix. Eu acho que o que o Banco Central deu aqui para a gente foi a oportunidade de fazer uma coisa única no mundo. E aí a gente resolveu construir em cima do WhatsApp, porque basicamente o brasileiro vive dentro do WhatsApp, né? Então, como é que é a Meg? Como é que ela funciona? Você basicamente começa uma conversa com ela, faz a criação da conta, então você manda o seu documento ali, ela vai criar a conta dentro da própria conversa, cria uma conta de banco para você, você abastece essa conta, e aí, a partir daí você consegue fazer as suas transações. Você pode usar áudio, como foi falado aqui antes, ela puxa seus boletos, você pode tirar foto de um cardápio, por exemplo, dizer, putz, comi isso aqui, não comi isso aqui e tal, enviar uma mensagem e encaminhar uma mensagem, por exemplo. E também ela dá 100% de rendimento diariamente. Então, diferente das contas de banco aí, que a maior parte você tem que esperar 30 dias, botar numa caixinha, coisa parecida. A gente lançou faz 3 meses, então a gente lançou final de abril. Está atualmente com 12 mil clientes, transacionou mais de 100 milhões. E acho que o interessante que a gente está vendo, acho que muita gente falou para a gente que não sabia que tinha essa necessidade. Então, assim, putz, descobri uma dor que eu não tinha. Porque, fazer Pix não é tão difícil assim, né? Pagar boleto e tal, já melhorou muito da época de TED, de como é que era antigamente. O que eu recomendaria para vocês era testar, porque eu acho que testando você consegue ver
a diferença que é quase a diferença entre você ter um calendário ou você ter um assistente que cuida da sua agenda ou coisa parecida. É muito diferente. Você pode fazer pergunta em linguagem natural, pode mandar um áudio, perguntar como é que tem, putz, quanto que eu tenho de boleto para pagar nesse próximo mês e tal. E a nossa ideia é começar por pagamento, então fazer essa parte mais chata mesmo, mas que cria um certo hábito nas pessoas, e aí progressivamente a gente ir para as outras áreas, então ir para investimento, eventualmente ir para crédito, e fazer algo que eu acho difícil que os bancos façam, que é criar um gerente, um assessor de investimento que esteja alinhado com você e não com o banco. Porque hoje em dia o seu banco está fazendo o quê? O gerente está ali, tem a meta para bater, tem que vender o produto. Minha avó compra título de capitalização para ajudar a gerente dela. Então, assim, o que a gente quer fazer... Exatamente. Então, o que a gente quer fazer é você criar esse AI pessoal, começando por pagamento, mas que cada vez vai fazer mais atividades complexas para você. Te ajudar a sair de uma dívida, te ajudar a investir um dinheiro que você ganhou. Então, o que eu recomendaria para todo mundo, e aí acho que no próximo slide tem um link. Atualmente a gente tem uma fila de espera, mas nesse link aqui você consegue, quem conseguir ver nesse link aqui, você consegue passar direto da fila de espera e já testar na hora. A gente dá R$1, você não precisa fazer a primeira transação, você faz com o nosso real mesmo, você vai ver quão rápido é. E aí, enfim, mandem para a gente feedbacks e tal, vai ser interessante. A gente está meio que co-construindo essa empresa junto com os clientes, então tem sido bem interessante ver o feedback do pessoal aí. Obrigado. Se quiser, eu posso conectar meu telefone e fazer uma transação. Se der. Se eu pedir para ela não mostrar, mas assim, se o pessoal criar aqui... Então, galera, antes da gente começar o painel, para todo mundo poder ter a experiência, porque eu acho que a escolha do Luiz é super interessante. É o seguinte, eu vou falar pouco e vou deixar vocês usarem. Então, como a gente teve uma bela poupança de tempo aqui na nossa agenda, que ele falou pouco, vamos dar 3 minutinhos para vocês criarem aí as contas de vocês, aproveitar para furar essa fila, que eu sei que está grossa, né? Hoje a Magi... Era Magi, né? Esse já é um negócio que eu queria compartilhar com vocês. A empresa começou chamando Magi, e quem batizou foi a esposa do Luiz, né? Pelo tema de mágica, porque parece mágica e tal, e todos os clientes começaram a chamar de Meg. E eles mudaram o nome para Meg, porque eles escutam o cliente e vão falar, pô, o nosso nome está difícil e tal, então agora eu fui desmentido várias vezes porque eu chamava de Magi e corrigia as pessoas, e agora eu sou a pessoa que precisa ser corrigida porque eu estou chamando pelo nome errado, né? Muito bom. Pessoal, alguém quer começar? Eu tenho algumas perguntas aqui, mas eu super topo passar a palavra para vocês começarem perguntando. Um de cada vez, hein? Bom dia, prazer, meu nome é Lucas, sou lá do Grupo Fleury. Eu tenho uma pergunta mais pro pessoal da MEG ou MEG, agora também descobri que mudou o nome. Acho que eu fui um dos primeiros aí usuário, né, da plataforma, da primeira lista. A minha dúvida é um pouco mais uma linha técnica, que vocês estão trabalhando muito com a parte de vídeo, a parte de áudio, texto, imagem, né, e a gente tem essa complexidade de medir, né, o modelo para entender se aquele modelo está sendo assertivo ou não, se não está alucinando. Né, eu acho que essa é um desafio ali para quem está trabalhando com projetos de LLM, enfim. Como que vocês estão trabalhando, né, com essa medição? Como que vocês estão acompanhando? Vocês estão fazendo uma curadoria ali com o ser humano mesmo, entendendo os casos, né, mais os outliers? Essa é uma primeira pergunta. E a segunda é mais numa linha do que vocês recomendam para quem está começando a utilizar projetos nessa linha. Começa atacando tudo, olha só um pedaço, né, que é mais imagem ou mais texto. Como que vocês direcionariam isso? E no caso de vocês, aí, como que vocês começaram? Tá mudando o tamanho do desafio, né? Então, quando a gente começou, e antes de abrir para o público em geral, então eu falei, a gente lançou há 3 meses atrás, mas as primeiras transações foram feitas já no final do ano passado. Era tudo muito a gente olhando, vendo, putz, está funcionando, não está funcionando, onde melhora e tal. Hoje em dia, para a gente fazer um upgrade, por exemplo, de modelo,
eu preciso ter alguma medida objetiva de que esse modelo é melhor. Então, além de só custo ou rapidez. Então, o que a gente faz é, tem um time externo até, que a gente faz, não deixa claro algumas informações para manter a privacidade, mas humanos que catalogam e falam, aqui acertou, aqui errou, aqui acertou, aqui errou. E aí a gente cria quase como se fosse um teste que todo modelo novo que a gente se propõe a testar para ver se ele funciona ou não, a gente mede em 2 parâmetros diferentes e para várias funções diferentes que ela faz, como que ele performa. E aí eu tenho uma medida objetiva melhor do que parece que tá bom, entendeu? E vou rodar para 12 mil pessoas. Então, muito provavelmente, na próxima ordem de magnitude, quando tiver 100 mil, 1 milhão de clientes, aí vai ser mais complexo ainda esse... Mas essa mensuração ela é difícil. Então você tem que ficar... Eu acho que tem um trabalho objetivo, que não é tão diferente do que é a melhor prática assim, quando você fala de modelo de machine learning em geral, é tipo comparar o output esperado com o que você tem ali com os diferentes modelos. Mas o ponto é que você vai ter que criar essa infraestrutura, aí depende do tipo de negócio, né? No nosso, você tem que ver assim, bom, dado... Acho que Pix é o negócio mais óbvio, assim, né? Então, dado que a pessoa pediu desse jeito, e aí você pode fazer da maneira mais óbvia possível, que é Pix dê tanto para CPF. Ou você pode fazer, como é bastante comum, sei lá, vem uma mensagem encaminhada do grupo do vôlei, com uma lista de pessoas, um monte de informação inútil, e que lá no meio tem uma chave Pix e fala um valor, e aí fala, paga para 2 pessoas aqui. Vê se como é que ele performa nesses dois, entender o output esperado, e aí ver como cada modelo vai performar. A outra pergunta... Ah, tá. Assim, hoje em dia, na verdade, esses modelos, eles estão... É fácil você ser multimodal. Então, para a gente lidar com áudio, por exemplo, a gente pegou algumas coisas de mercado, fez bastante ajuste em cima para dar o peso certo para o tipo de informação que a gente precisava. Mesma coisa com imagem. Então, você dá um contexto adicional, mas assim, já tem muita coisa de prateleira, entendeu? A grande vantagem dessa tecnologia é que você já consegue ir para a camada de aplicação relativamente fácil, assim. Então, acho que não tem nada proprietário do ponto de vista de, putz, a gente sabe transcrever áudio de uma maneira muito melhor e tal. A gente usa o que tem de mercado e aí dá o peso certo para a informação certa. Para quem está começando, eu faria o mais simples sempre, assim. Então, durante uns 2 meses, meu sócio, ele foi a Meg, né? Então, ele fazia tudo. Até 100 pessoas, ele estava fazendo todas as transações na mão, pessoas próximas, assim, né? Mas aí a gente entendeu o que era importante e o que não era importante. Aí foi, aos poucos, automatizando e tirando a mão do volante, assim. Muito bom. Vou intercalar com uma que eu tenho aqui para o Felipe, mas fica à vontade também, se você quiser participar, Clécio. Quais vocês veem que são as principais barreiras que as empresas enfrentam ao tentar implementar IA no dia a dia dos seus negócios, das suas operações? Legal. Eu acho que passa aí por 3 ondas, né? Falando um pouco do mundo corporativo. Primeira são os dados. Você ter dados estruturados e com qualidade é um desafio para as grandes empresas que têm dados de todos os lados, seja para uma planilha Excel, seja exato. CRM Bônus resolve essa. Seja para uma tabela Excel, seja uma imagem, seja qualquer tipo de arquivo, hoje você tem que estruturar isso. Segundo, quem acessa esses dados, né? Quem pode ter a visibilidade que uma possível AI possa dar para um usuário final. E terceiro, na minha visão, depois o Clécio pode complementar, é o usuário final, seja ele externo ou interno. Como que a gente consegue, como eu vou falar, educar esse usuário a utilizar os dados que vêm dessas respostas e qualificar e, como ele falou, treinar o modelo em cima disso, né? A gente não pode ter discrepância nas respostas, a gente tem que confiar no dado que retorna, a gente não precisa mais confiar nas nossas planilhas que mexem
A gente tem uma resposta, mas a gente traz tudo para dentro do Excel, muda tudo, e a gente tem, às vezes, numa mesma reunião, 6 versões do mesmo dado com diferentes visões. E a gente tem que, cada vez mais, incentivar as pessoas a utilizar os dados da maneira, com a governança que a gente quer dentro das empresas. Então, acho que a inteligência artificial passa por essas 3 ondas e esses desafios, hoje em dia. Boa, fechou. Alguém na plateia tem alguma dúvida? Então vou passar para a minha próxima aqui, que é para o meu querido coworker Ruichi. Aliás, muito obrigado pela ajuda que você deu aí montando esse evento. Tá? De que maneira a IA pode ajudar empresas a tomar decisões estratégicas mais informadas e baseadas em dados? Eu acho assim, acho que tem um ponto importante, que é quando a gente fala de IA, a gente está muito agora na questão da IA generativa. Mas acho que uma coisa que a gente não pode esquecer, a gente tem a inteligência artificial, que é essa grande disciplina. Depois a gente tem a questão de machine learning, que é ensinar uma máquina, né, como entender os dados ali e tudo. A gente tem o deep learning, que é aquela semelhança ali com o cérebro humano, que são mais evoluções. E agora a gente tem esse boom que aconteceu da IA generativa. Então, acho assim, nenhuma delas morreu, né? Acho que todas elas são importantes a utilização. E acho que a gente pode tanto usar para produtividade, maior eficiência dentro, né, das nossas atividades, principalmente com a IA generativa. A gente tem grande oportunidade. A gente tem hoje um marketplace extremamente rico, com modelos ali que podem ajudar para determinados casos específicos. Mas a ideia é que ela consiga justamente analisar grandes volumes de dados. Então, o que às vezes ficaria difícil de você ter ali, às vezes, uma base pequena no Excel, que você conseguiria fazer só uma análise simples de uma média, uma soma, agora você consegue realmente ter uma previsão, né, entender melhor esses dados. Quando você tem uma plataforma como a Databricks também, de processar esse grande volume de dados e ainda assim conseguir entender, extrair insights desses dados. Então, acho que assim, isso é o grande assim, poder que a gente tem. Né, de você conseguir pegar, trabalhar com esses dados, identificar, tirar o máximo de insights, fazer exploração de dados e extrair o máximo de resultado. Muito bom. Cara, eu tenho uma pergunta para o Luiz aqui, essa não está anotada, é meio fora do script, mas qual você diria que foi a coisa mais incrível que você viu acontecer na MEG até agora? Difícil, hein? Depois eu posso te contar a mais incrível que aconteceu comigo. Então fala aí primeiro. Boa. Cara, que assim, pro azar da conta de WhatsApp que eles têm que pagar, direto eu fico mandando uns desafios para ver se ela vai conseguir resolver, né? E outro dia eu saí para jantar, né? Eu bebo muito pouco e os meus amigos bebem bem, né? E a galera saiu pedindo e fazendo e tal. E aí no final eu tirei uma foto do cardápio, mandei para a Meg e falei, ó, eu comi isso, isso e isso eu não bebi. Quanto eu preciso pagar e para quem se uma pessoa só pagar a conta? E daí ela fez a conta bonitinho e virou e falou, ó, para quem pagar a conta você precisa mandar um pix de tanto e tanto, tanto, e cada pessoa que bebeu tanto é tanto, e quem bebeu Negroni é tanto. Então, de todos os casos que eu já usei, para mim, esse foi o mais legal. O que eu gosto mais é o CDI que rende todo dia, mas esse é o mais legal. Então, eu acho que assim, não foi uma coisa. Eu acho que foi mais Quando a gente estava no período de teste, antes de lançar, a gente viu que engajava mais com um certo tipo de público, que era alta renda, filhos, normalmente 2, 3 filhos, morava em casa, gente que tem muita conta para pagar. Que aí a dor da conta é alta o suficiente para você falar, cara, eu pago, sei lá, 30 boletos por mês, ou quem está fazendo obra, eu estou fazendo obra agora. Então, assim, cara, é muita coisa. Aí você fala assim, cara, é ruim mesmo, entendeu? Agora a gente falou, pô, não vai ter tanto engajamento com quem tem 4, 5 coisas para pagar ali no mês, faz um Pix, 2, 3 Pix por semana. E aí a impressão que eu tive, quando a gente lançou, foi completamente diferente, assim. Então, engajou com esse público de maneira mais óbvia, é o público que, pô, toda semana faz transação, é o que transaciona maior volume. Só que a gente vê que engajou de maneira muito mais horizontal, assim. Eu não sei se é o WhatsApp, não sei se é a novidade ali também do AI, mas muita gente que não era esse perfil engajou. Então, vi gente, sei lá, veio gente falar comigo que era
que falou que achava bom porque como a transação é no WhatsApp e a pessoa tinha um plano pré-pago de internet, às vezes acabava a internet, ela continuava fazendo transação no WhatsApp porque é de graça, né? Está incluído nos planos. Gente que usava muito áudio, não sabe escrever direito, fazendo também. Então, assim, não era o público que a gente estava pensando em atingir inicialmente, mas a gente vê que tem uma massa muito maior assim de pessoas que pode ser atingida, entendeu? Usando essas duas tecnologias, usando o WhatsApp e usando AI também. Vou te falar, cara, que uma mudança literal que aconteceu comigo depois da Meg é que eu voltei a usar táxi. Isso daí é bom também. Cara, até tem um ponto de segurança aí do táxi, né? Porque o pessoal fala muito assim, pô, mas a conta no WhatsApp, seguro e tal. Ó, tá, é mais seguro você vai pegar um táxi, vai pagar R$15 ali. É mais seguro você abrir o Itaú, que é o seu cofre, para pagar um Pix pro cara, ou você deixa um dinheirinho ali assim no WhatsApp e faz ali a transação, entendeu? Sim. Então, assim, eu acho que esse comportamento também tem uma coisa diferente. Para mim nem foi tanto por isso, é que assim, por exemplo, eu viajo bastante, minha mulher é do Rio, então às vezes você fica esperando 15 minutos no aeroporto um Uber e tem um táxi lá. Só que eu tinha maior preguiça, puto, o taxista odeia, o cara liga a maquininha do cartão, aí ele, puto, você fala assim, eu vou pagar com cartão, o cara já te olha assim, tipo, cuzão, né? Aí agora, pô, eu só começo, quando tá chegando, eu já começo a mandar o áudio, eu falo, fala aí tua chave Pix e tal. Os caras falam, pô, isso aí é muito uma loucura, me passa aí e tal. Então, eventualmente, olha lá, acabei de ter um insight, bota um QR Code desse que você botou aqui em banco de táxi, cara. A galera vai baixar pra usar, né? Boa. Vou voltar a falar aqui com a galera. Sempre perguntando, né? Alguém resolveu ou o João? O João tá inspirado lá. Ali, você leva ali um. Bom dia, sou João, sou daqui da CRM Bônus, gerente da área de dados. E a pergunta para o pessoal da Databricks. Estive no evento de vocês e, primeiramente, parabéns. E vocês colocaram algo muito importante lá, que é a democratização desse análise de dados, né? Apesar de eu ser fã da tela preta, né, dos códigos, mas sei ver com clareza a necessidade, como é importante, né, para a área de negócio, né, ter também essa possibilidade de tomar decisões, independente se sabe codificar ou não, que é o que vocês estão fazendo muito bem. Vocês estão empoderando qualquer pessoa, assim, se sabe codificar ou não, a tomar decisões através dos dados. E em relação a toda a jornada que vocês fazem, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre a visualização, os dash a ferramenta de dash de vocês. Tem alguma coisa que virá, tipo assim, que vocês podem contar novas, assim, eu sei que vocês estão evoluindo ainda essa ferramenta, né, em relação aos dashes, ainda, tipo assim, tem alguns pontos de melhoria em relação aos que já estão conceitualmente aí predominando no mercado, mas sei que vocês têm sempre uma carta na manga, assim, vocês estão pensando em evoluir essa plataforma em relação ao DataVix? Bacana. Bom, excelente pergunta. Eu vou deixar você responder essa aí, tá? Você vai... Basicamente, assim, a Databricks ela tem um roadmap para todos os pilares da plataforma, né? Então, inicialmente, quando a gente começou essa parte mais de visualização, e para quem não conhece, é muito, enfim, é meio que uma concorrência ali com o Tableau, Power BI, com essas ferramentas mais de visualização. Existe um componente dentro da nossa plataforma que você também pode criar essas visualizações a partir dos dados que estão ali governados e que já estão disponíveis lá dentro. A Databricks começou, ela fez uma aquisição lá no passado e aí trouxe essa camada de dashboard. Só que aí ela decidiu reescrever do zero essa camada de dashboard e como a nossa área de R&D ela é muito rápida, a gente tem evoluído muito rápido e sim, existe todo um roadmap para essa camada, tá? Hoje a gente já está embutindo inteligência artificial ali dentro. Então, do mesmo jeito que em outras ferramentas você consegue dar uma instrução e ele simplesmente vai lá, cria um dashboard, cria uma análise. Isso já está disponível dentro da nossa plataforma. Mas hoje, basicamente, a gente tem todo um roadmap e eu diria aí que num intervalo talvez próximo de tempo a gente vai ficar muito similar ao que vocês já conhecem de mercado. O grande benefício também de utilizar essa camada de dash aí do Databricks é que a gente não cobra por licença. Então, vou licenciar para 100 usuários, para 1000 usuários. Não. Se você já utiliza a plataforma, você pode ter usuários ilimitados ali. A gente não cobra por licença. E, obviamente, a gente ainda não tem todas as capacidades que tem dentro de um Tableau, de um Power BI. Só que o que a gente tem visto os clientes fazerem, até para otimizar o custo dessas outras ferramentas,
demandas que conseguem atender com essa nossa camada de visualização. Como você não tem uma licença de usuário e um custo adicional, eles têm criado ali a partir dessa camada de dash, e coisas muito específicas, às vezes que vai precisar de uma visualização muito específica, eles acabam utilizando outras ferramentas como Power BI e Tableau, que se integra também nativamente ali. Mas basicamente a gente está indo muito numa linha de embutir inteligência artificial em tudo que tem dentro da plataforma, inclusive nessa camada de visualização. E você falou também de democratização, né? Isso, a gente está falando de Dash, mas a Databricks também permite que, através do uso de linguagem natural, você consiga fazer perguntas, sei lá, qual foi minha venda de ontem, a minha receita de ontem, por unidade de negócio e tal, qual foi o retorno das minhas campanhas de marketing. Você pode simplesmente fazer perguntas e a plataforma já te entrega todas as análises e os dashboards ali automaticamente. Então, a gente está investindo bastante nessa linha de democratizar e de cada vez mais utilizar a IA dentro da plataforma, tá? Muito bom. Galera, para quem não sabe, a gente está na batalha aqui, a MEG, a CRM Bônus, para onde vai virar unicórnio. A Databricks é uma fazendinha de unicórnio, tem uns 400 lá, né, mais ou menos. Então, a gente, enfim, aqui é clientão, né, acho que o Ruit não... Acho que ele não consegue trabalhar, né, se a Databricks sair do ar. Tem só 8 anos que eu trabalho. Excelente, excelente. Temos mais perguntas da plateia? Boa. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Eu sou o Daniel, eu sou o Head de Cyber aqui da CRM Bônus e eu tenho feito bastante estudos com relação à computação quântica. E aí uma pergunta no geral, né? Qual a expectativa de vocês para a utilização da IA com a computação quântica e existe algum pensamento de que lá na frente isso possa, entre aspas, quebrar por conta de rapidez, por conta de processamento? Qual que é a expectativa e o pensamento de vocês? Quebrar. Eu não vou responder essa nem a pauta, porque eu não faço ideia. Só que assim, eu só quero entender a pergunta direito. Quebrar seria um colapsar. Não sei. Entendi. Onde o processamento atinge um limite ou não atinge um limite. Uma coisa que possa sair do padrão da utilização da IA com a computação quântica pela qualidade de processamento, pela rapidez de processamento. Que meus 50 centavos aqui é que eu acho que esses dois mundos estão caminhando em paralelo, né? Hoje, todo mundo sabe que existem as GPUs e as novas tecnologias de processamento de dados ou de informações estão sendo criadas para que cada vez seja mais rápido a resposta ou que cada vez seja interpretado mais informações ao mesmo tempo. Eu não sei se isso um dia vai se descasar, mas eu acho que hoje, atualmente, aí para os 5, 10 próximos anos, isso ainda está controlável com a vinda de novas tecnologias de processamento cada vez mais rápidas, né? Basicamente, eu tenho lido um pouquinho a respeito também de computação quântica, IA, e a gente tem visto que, enfim, esse é um tema, até inteligência artificial quântica, né? Mas o grande ponto aqui é que, assim, estão tendo muitos estudos nessa linha, né? Então, se a gente pegar até a própria China e alguns outros países estão nessa guerra da IA, eles estão investindo muito nessa questão da computação quântica, porque eles entendem que isso, obviamente, pode levar o processamento de dados a outro patamar. Como a gente sabe que, principalmente os modelos de IA e as LLMs, os modelos de IA generativa, eles dependem muito de computação, principalmente do uso de GPU. Então, as empresas têm investido muito na linha também de computação quântica, porque isso sabe que isso pode levar o processamento a um novo patamar. Isso vai poder, obviamente, destravar coisas que hoje ainda é uma limitação. Hoje, quando a gente pensa em IA generativa e GPU, a gente sabe que tem até um problema de outage, né? Assim, se a gente fosse processar tudo que as empresas já estão querendo processar, eu não sei nem se teria GPU disponível. É muito comum hoje, quando você vai lá num provedor de cloud, às vezes você, numa determinada região, você nem ter, né, a GPU, às vezes, disponível para fazer algum trabalho que você precise fazer. Então, eu entendo, sim, que já tem muito estudo na linha de computação quântica com IA. Existe ainda uma série de limitações e que o pessoal está tentando corrigir ali no trabalho com computação quântica. Os governos estão investindo bastante nisso e eu acho que isso é uma tendência, obviamente. Pode levar para um outro patamar. E pode, inclusive, talvez até destravar, né? A China está investindo muito também nessa linha, nessa guerra da IA, juntamente com os Estados Unidos, na linha da IA de contexto geral.
Então, eu acredito também em computação quântica, uma vez eles desbloqueando, tirando todas as limitações que tem por trás ainda dessa, e eles estão estudando, estão pesquisando muito sobre esse tema, acredito que isso pode levar a IA também para um outro patamar, porque aí a gente rompe essa limitação que a gente tem hoje em termos de processamento, a gente passa aí para um novo patamar de processamento, e isso podia acelerar ainda mais a IA. Eu estava lendo esses dias uma matéria da OpenAI, e eles estavam falando que numa escala de 1 a 5, que eles entendem até onde poderia chegar a IA, eles estão nesse momento com o GPT-4 no que eles falam de 2. Então, eles ainda enxergam pista para chegar até no que eles chamam de IA5. Então, eu acredito que, obviamente, computação quântica também poderia habilitar e destravar muita coisa para acelerar essa chegada nesse nível 5, que sabe Deus o que vem por aí, né? A gente já está no 2, só está no 2, né? Boa pergunta. Assim, pelo menos acho que em 2015 eu estava na sede da Microsoft e já tinha alguns estudos de computação quântica. Eu acho que tem um tema muito da questão de potencializar processamento. Eu acho que uma das coisas até é a questão de quebra de senhas com maior facilidade. Isso acho que a computação quântica ela vai revolucionar, acho que vai ser um boom muito forte ali na computação de forma geral, né, justamente por esse poder que a gente vai ter. Mas acho que duas coisas que eu tenho pelo menos percebido ali muito. Hoje o que a gente usa de IA generativa é o que o pessoal tem chamado de Everyday AI, que é aquelas coisas realmente rotineiras que a gente tem ali para ajudar a produtividade, a eficiência. Mas há dois termos novos que estão surgindo, que é a inteligência artificial geral, que daí é algo para se semelhar cada vez mais com realmente um comportamento humano. Hoje a gente tem ali uma questão de contexto, que ele já consegue interpretar. Eles aplicaram agora uma questão de memória curta também nos modelos, então você consegue já ter um pouco dessa memória. A ideia é que ele tenha cada vez mais essa sensibilidade, se aproxime muito mais de um humano, de tomar decisões ali como nós mesmos. Então, assim, acho que esse é um grande passo, que ainda como o Clécio falou, ainda tem um caminho longo para surgir. E outra parte é muito voltada à parte de genoma, à parte de biomedicina, essas coisas também, que acho que é uma grande expectativa da gente começar a ter umas análises muito mais ali complexas, de fato, para esse mundo mais de medicina, tudo. Então, eu acho que são grandes potenciais ali que eu acho que a computação quântica pode ajudar, mas acho que vai ser um boom geral para toda a nossa área, principalmente em cibersegurança, além de, acho que, 2 temas críticos. Tenho nada a acrescentar. Eu só tenho medo das minhas cripto, cara. Então, esse é um problema. O computador quântico pode quebrar a segurança do blockchain. Quebraria. Né? Ou a solução na questão de mineração. Também. Vai ser essa história, né? A potência vai estar disponível. Exato. Pro White Hat e pro resto da galera também. Mas é que geralmente o safado chega mais rápido, cara. Né? Então, estaremos de olho e atentos. Galera, para tentar manter a pontualidade de vocês, acho que a gente tem espaço para mais uma pergunta, se alguém tiver. Se ninguém tiver, eu convido todo mundo a dar suas considerações finais aí, para eu fazer o nosso encerramento. Alguém? Ninguém? Então, Luiz, quer dar algum recado para a galera aí? O Zemag. É isso. Cara, posso falar? Eu respeito muito essa cultura de pouca palavra e muita ação. Eu não seria muito melhor se eu fosse assim? Eu fiquei agora preocupado se eu só falo obrigado ou se eu posso falar alguma coisa. Mas acho que assim, acho que considerações finais. Acho que vale a gente investir nesse tema. Acho que é um tema que não tem mais volta. Muito pelo contrário, acho que tem uma oportunidade enorme. Acho que capacitação de time, acho que investir realmente em estudos ali. E sempre tem que ter um problema muito bem definido. Né? Acho que não é tecnologia por tecnologia, não é só entrar na hype. Eu acho que é entender realmente o porquê que eu estou usando, se eu preciso. Tem outras coisas de competência do time, custo e tudo. Então, acho que é extremamente importante a gente entender qual que é o problema que a gente quer resolver, né, e se é a solução certa mesmo, se a gente não está forçando uma tecnologia. Assim como foi com RPA, blockchain, entre outras coisas, eu acho que está no mesmo cenário. Mas é isso, é um caminho sem volta. Muito obrigado pela presença de vocês.
Boa. Passar para os nossos amigos da Databricks aqui. Legal. Bom, do meu lado, novamente agradecer a presença de todos vocês, a CRM Bônus pela oportunidade, Meg por ter trazido o case, e convidar todo mundo que ainda não conhece a Databricks, que ainda já ouviu falar, mas ainda não consultou com profundidade, que nos procurem aqui, que a gente tenha uma boa conversa, e eu acredito que sempre a gente tem algo para agregar para vocês. É isso aí, eu gostaria também de agradecer a todos pela presença. E nós estamos à disposição, né, Felipe? A gente tem um time super. A gente está crescendo o time ali da Databricks na região. E a gente está sempre disponível para trabalhar próximo ali dos nossos clientes. No geral, né, o pessoal fica com muita dúvida de, pô, por onde que eu começo? Se você tem um problema de negócio, você poderia começar uma jornada de dados e hoje a nuvem permite que vocês comecem pequenos. Eu mesmo sou cliente da Databricks. Eu tenho meu ambiente Databricks lá pessoal. Então, você pode começar pequeno, resolvendo um problema de negócio, um caso de uso, e aí você pode crescer até chegar a escalas como clientes hoje que nós temos, como o Nubank lá, que tem, sei lá, praticamente 3 mil usuários utilizando o Databricks lá dentro. Então, estamos à disposição. Obrigado a todos aí pela participação. Excelente. Pessoal, muito obrigado. Minhas considerações finais aqui, especialmente para quem é varejista, tá? Acho que tem um monte de gente de indústrias diferentes, mas para poder entrar numa tendência, antes você tem que resolver suas pendências, né? E a pendência do varejo é dado bom, dado limpo e base associada. A historinha que eu contei no começo, do Alê na TVZ, ele achava que eles estavam pontuando 70% das pessoas e quando botaram PIN descobriram que estavam dando para 12% das pessoas só. Então, e mesmo quem não é do varejo, é possível que vocês não estejam associando os dados das transações, do negócio de vocês da melhor forma possível. É altamente provável que a CRM Bônus tenha uma solução para ajudar. Então, se fizer sentido, procurem aí o nosso time depois para conversar sobre. Temos algumas pessoas por aqui, tá? E agradecer super a presença de vocês, pedir encarecidamente, por ser a primeira vez que a gente está fazendo um evento nesse formato, que vocês deem os feedbacks de vocês, para a gente garantir que a gente melhore para os próximos e que a gente faça desse encontro e desse deslocamento ter o máximo de valor para todo mundo que veio, tá bom? Então, muito obrigado pela presença, o cafezinho segue servido ali, e a gente fica mais um tempo juntos, todo mundo convidado para ficar mais uns minutos aí, tá bom? Obrigado.